Bom dia, queridos irmãos, que bom estarmos reunidos. Eu começo o culto falando isso porque é uma verdade para mim. Eu espero que seja para você. É bom. A gente fica esperando o momento. Tem irmãos que falam, não vai ter culto, pastor. Na última semana o culto não foi quarta, foi sexta. As pessoas me perguntaram, cadê o culto? Porque a gente quer estar junto. Você dê bom dia a todos que estiverem chegando aí. Fale, cumprimente com seus irmãos. Irmã Eunice já deve estar por aí, porque ela é a primeira a chegar e já fica esperando o culto começar. É bom estarmos reunidos. Nós somos uma igreja, somos irmãos, somos uma família. E nós gostamos desse tempo junto, porque nós podemos falar com Deus juntos, porque nós somos inspirados a adorar juntos. Mais uma vez, a gente quer agradecer a toda essa equipe que tem se movimentado para estar aqui. Nós gastamos muito tempo, querido, preparando isso, para que você também possa cultuar a Deus. Então, eu quero agradecer a Nara, quero agradecer Oscar, Gabriel, todo mundo que está aqui, Lídia, Luiz, Ricardo, a Karina, o João que está ali na bateria, o André, o Felipe e o Mauro. Nós estamos aqui para servir aos irmãos. Amém. Nós estamos aqui para juntos podermos adorar e inspirar os irmãos a adorarem. Então, o que você deve fazer agora, querido? Você deve avaliar como está seu coração diante de Deus, como será esse tempo para você. É mais um momento que você vai assistir o que está acontecendo na sua tela, ou você vai fazer da sua casa um lugar de adoração, você vai fazer da sua família um ambiente de louvor agradável a Deus. Convide as pessoas, não deixe que ninguém fique de fora. Fala, o pastor está chamando você aqui, querido. Vem para cá, seu filho está assistindo lá no quarto, fala, vamos assistir junto, querido. Conecta todo mundo conecta o celular, põe no mudo e assiste só com um, para que a gente possa saber quem está assistindo. Esse é um tempo especial, é uma manhã especial, nós queremos louvar a Deus, mas nós queremos também orar por você, para que haja provisão na sua casa, para que Deus esteja cuidando de você. Lembre-se que você precisa se manter fiel ao dízimo, lembre-se que é tempo de ofertar para Missões Rio. Nós estamos engajados nesta campanha, nós estamos envolvidos em levantar recursos para que não falte nada para os nossos missionários, nem para a convenção. Como nós falamos, nossa campanha esse ano, ela é muito mais do que só para sustentar os missionários. É uma campanha também para que nós possamos ajudar a nossa convenção nesse tempo de dificuldades. Então nós temos que ter essa consciência ao ofertarmos também. Que Deus traga toda a provisão que você precisa. Que Deus proteja você, cuide de você. Nós vamos orar agora. Eu sei que você já viu as informações que passaram aqui embaixo, com os dados da nossa conta, então você pode fazer sua transferência. Se você fizer durante o tempo desse culto, é bom também que isso aconteça. Mas nós vamos orar. O Luiz Carlos vai orar agora e vai estar intercedendo por você, sua família e pela sua saúde. Vamos orar então. Vamos orar, Luiz. Soberano e eterno Deus, lhe agradeço, meu Senhor, por esse dia, lhe agradeço pela sua misericórdia, Pai, porque mais uma vez se renovou sobre as nossas vidas. Nesse dia eu te peço, meu Senhor, toma nas suas mãos, Senhor Deus, cada família, cada irmão, cada lar, Senhor Deus, aqui representado, Senhor Deus, em nome de Jesus, prepara também o nosso coração para receber a palavra, Senhor Deus, as canções, que o seu Espírito Santo venha falar o nosso coração, Senhor Deus, nos dá, Senhor Deus, um entendimento, a direção de tudo aquilo que precisamos viver e fazer para a glória do seu nome. Em nome de Jesus Cristo que eu oro, lhe agradecendo, Senhor Deus, por tudo que o Senhor é em nossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que bom, como o pastor falou, que bom quando nós estamos juntos como igreja louvando nosso Deus. A música que nós vamos cantar diz, alegrei-me quando me chamaram para vir na casa do Senhor. E aí você vai me perguntar, Lígia, mas eu não estou na casa do Senhor, porque nós não estamos nesse lugar, na igreja juntos. Mas eu quero dizer que se você foi remido pelo sangue de Jesus Cristo, você é casa de Deus. O Espírito Santo mora dentro de você. A sua casa é casa de Deus. Então se alegre e se regozije no Senhor. Vamos todos juntos cantar ao nome do nosso Deus.
saber que Cristo está neste lugar para transformar tua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao teu lado, irmão, reunidos sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. É bom saber que Cristo está neste lugar para transformar tua tristeza em alegria, pois o meu prazer é estar na lei do Senhor e na sua lei meditar noite e dia. Os que habitam em sua casa são bem-aventurados, louvam-te perpetuamente. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos sem brechas no mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Como é bom viver em comunhão, na presença de Deus ao seu lado, irmão, bem unidos sem brechas do mesmo amor, transbordando da glória do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa do Senhor. Alegrei-me quando disseram, vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Vamos para a casa, vamos para a casa, vamos para a casa do Senhor. Aleluia! O Senhor tem sido bom, então nós nos alegramos nele. Nós estamos na presença do nosso Deus alegre, porque Ele tem sido bom e misericordioso na nossa vida. E nesse momento você vai cantar isso: Senhor, Tu tens sido bom, a Tua misericórdia é para sempre. Não duvide da misericórdia de Deus, não duvide do amor de Deus. Creia nisso e louve conosco. Fique em pé no seu lugar e vamos todos juntos, através das nossas palmas, da nossa alegria, todos juntos, louvar o nome do nosso Deus. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia.
és bom, tua misericórdia para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei, aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é, por tudo que é, por tudo que é. Deus é bom. Aleluia! O nosso Deus é bom e tem sido bom nas nossas famílias, na nossa vida, na nossa cidade, no nosso país. Nós cremos nisso. Então nós pedimos nessa manhã, Senhor, venha derramar chuva de bênçãos sobre nós. Venha derramar bênçãos sobre a nossa família. Cura as nossas feridas, Senhor. Nós precisamos do teu favor, do teu auxílio, da tua orientação. Nós precisamos do Senhor. Então louve o nome do Senhor e diga, Senhor, nós queremos receber mais de ti. E nós queremos receber mais da tua presença. Como chuva de bênçãos, nós pedimos nessa manhã, derrama bênçãos na nossa vida. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Quantas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus, chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças dos céus obterão.
Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus, o Pai somente nós temos, chuva rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já o Senhor, dá-nos agora bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos dos céus, o Pai somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus, bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos dos céus, o Pai somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amados irmãos, que Deus nos abençoe com chuvas de bênçãos, chuvas que nós possamos perceber, porque às vezes está chovendo, o Senhor está nos abençoando e a gente não tem sensibilidade para perceber isto, que Deus abra os seus olhos espirituais e que você veja que Ele está fazendo algo extraordinário na sua vida, Ele está preservando você, Ele está cuidando de você. Amados, nós no domingo passado, pela manhã, começamos a falar sobre o que eu estou chamando da história da salvação, pelo menos de forma ainda que superficial. Nós vamos trilhar um caminho desde a criação até a crucificação, para que nós possamos entender de forma mais clara e profunda porque Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Os motivos pelos quais estamos fazendo essa série você já sabe, se não reveja lá, então no culto da ceia. Nós começamos a falar que tudo que cremos, que tudo que nós falamos a respeito de Deus e a respeito da história da própria criação e da salvação, está baseado na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Nós somos uma igreja, nós somos cristãos que creem na palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como aquela instrução necessária para a nossa vida. Já falamos que temos ela como fonte de autoridade para a nossa fé, fonte de autoridade para a nossa doutrina, para os ensinos que nós temos e para a nossa conduta. Falamos que a Bíblia revela quem Deus é, o que Deus quer, o que Deus fez e o que Deus fará. Nós falamos muito mais sobre quem Deus é na última semana e tentamos então, de forma resumida e também ineficiente, talvez, trazer uma ideia de um conceito a respeito de Deus. Também você pode rever isso. Falamos que a Bíblia afirma que Deus criou todas as coisas. E falamos que Deus criou a humanidade para a sua glória, criou o ser humano para o louvor da sua glória. E começamos a falar sobre isso, que é viver para a glória de Deus. Entendemos que precisamos revelar ao mundo quem é Deus através da nossa vida, revelar a glória que Deus tem, quem Deus é, os seus atributos, suas características, seu amor, sua graça. É uma inegável razão da nossa existência revelarmos que existe um Deus pessoal, um Deus cheio de justiça e cheio de amor. Mas eu quero continuar falando sobre essa questão. Não é suficiente ainda o que nós vimos sobre viver para a glória de Deus. Como viver para a glória de Deus? Quais os propósitos de Deus? Eu espero que você tenha condições de compreender, de assimilar isso, quando nós vamos falar um pouco a respeito disso. O texto
de Gênesis 1:27, diz que criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O homem então foi criado com características que Deus tem, características que fazem parte daquilo que Deus compartilha com a humanidade. Nós temos então a capacidade intelectual, nós temos capacidade de aprender, de conhecer, de compreender, inteligência, nós temos capacidade emocional, nós podemos nos relacionar com as pessoas e com Deus através de afetos, nós temos capacidade de criar, nós poderíamos explorar um pouco mais a respeito da imagem de Deus, mas nós vamos prosseguir porque o que nós temos até então serve para que nós possamos dar continuidade. O homem foi criado então com esta capacidade de se relacionar com Deus, com o seu Criador, e ele foi criado com essa capacidade afetiva, de amar a Deus, de sentir afetos por Deus, de sentir afetos pelas pessoas, pelo próximo. Ele foi criado com a capacidade também intelectual de compreender quem é Deus, de compreender a vontade de Deus e com a capacidade de decidir viver cumprindo a vontade de Deus. Nós fomos criados com a capacidade de cooperar com Deus na gestão da terra. Como você já sabe, eu dependo muito da água nesses últimos tempos para poder continuar falando. Nós fomos chamados para sermos gestores da criação de Deus. Nós somos a coroa da criação e fomos colocados no mundo para dominar sobre a criação. Veja o texto de Gênesis 1, 28 e 29. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão frutos com sementes, elas servirão de alimento para vocês. O texto então deixa claro que o homem tem algumas responsabilidades. A humanidade deveria se multiplicar, deveria encher a terra, deveriam dominar a terra, deveriam dominar os seres criados e deveriam cuidar e se alimentar dos frutos da terra, daquilo que a terra produzia. Aí já estão alguns propósitos da nossa existência. É bem verdade que nós trabalhamos bem, nós já enchemos o mundo está bastante cheio. Talvez a gente pudesse dar uma segurada agora, porque tem gente que está, aqui na nossa igreja tem gente que trabalhou para encher o mundo, que está de bom tamanho, 3 filhos para cá, bem, a gente continua recebendo gente aí, mas nós cumprimos essa missão, eu quero crer assim, certamente cumprimos. Mas para que o homem pudesse viver de forma plena e conseguisse de fato na vida cumprir o propósito da sua existência, ele dependia completamente de Deus. No começo então, Deus era o Criador que entende plenamente a criatura, sabe como ela funciona, como todas as coisas funcionam, e Deus que poderia fazer com que a criatura, o ser humano, pudesse ter uma relação harmoniosa com todo o resto da criação, porque é Deus quem sabe como as coisas funcionam. Então, Deus, com todo o seu conhecimento a respeito de tudo, deveria instruir o homem, para que o homem então pudesse saber o que é certo e errado, para que o homem tivesse conhecimento do bem e do mal, para que o homem então pudesse entender o jeito certo de viver, o jeito certo de ser humano. Conhecimento então do bem e do mal seria aprendido a cada dia, a cada momento que o homem se aproximasse de Deus e Deus se aproximasse do homem para conversar, para explicar, para orientar,
para dar sugestões, instruções, num diálogo afetivo, nessa relação com o Criador. Ao longo do tempo, o homem então ia desenvolver uma autonomia, uma capacidade então de tomar decisões baseadas nos princípios e valores que ele aprendeu com a palavra de Deus, a palavra que Deus estava falando para ele, as palavras e orientações, tudo aquilo que Deus estava comunicando ao homem deveria servir então para construir princípios e valores, que ele pudesse então ser mais autônomo, mas ainda submisso a Deus. E para que isso acontecesse, era necessário viver então um relacionamento de submissão a Deus. Era necessário conhecer a vontade de Deus, estar atento ao que Deus falava. A única maneira então do homem ser plenamente feliz, do homem cumprir o propósito da sua existência, era ter uma grande alegria em se submeter a Deus, à sua vontade, ao seu querer. Deus ama e Deus amava o homem de forma perfeita. E a coisa mais fácil no mundo é a gente fazer aquilo que agrada a alguém, que nos ama de forma perfeita. Tudo que essa pessoa deseja para nós é bom. Então é muito fácil a gente obedecer a alguém que deseja o nosso bem, por mais que a gente se engane tantas vezes na vida, principalmente adolescentes, crianças, juniores, jovens com seus pais. E é bem verdade, os pais também falham. Mas com Deus não há falha, Ele é o nosso Pai perfeito, e Ele nos criou então para viver exatamente aquilo que Ele planejou para nós, porque Ele nos quer bem o tempo todo. E fazer a sua vontade, então, seria encontrar a plena felicidade. Então, viver para a glória de Deus implicava em que o homem estivesse diariamente, constantemente, num relacionamento de amor com Deus e com a criação de Deus, com tudo aquilo que Deus criou para servir ao homem. Deus colocou o homem com uma responsabilidade de gerir, não de destruir aquilo que Deus criou. Então, naquele contexto da criação, o homem e a mulher estavam vivendo plenamente isso. Os primeiros momentos, o primeiro tempo da criação, ele é um tempo de harmonia perfeita entre o homem e a mulher, os seres criados e Deus. O homem vivia uma relação de amor, de comunhão com Deus, com ele mesmo, com o próximo, com a natureza e com os seres criados. Eu lembro numa viagem que eu fiz, não sei se foi uma viagem, é engraçado, eu lembro do missionário que me ensinou isso, mas eu não lembro muito bem se isso foi na viagem, foi na preparação para a viagem. Bem, e a gente estava estudando sobre isso, eu nunca mais esqueci isso, e eu falo isso com os alunos, os novos convertidos, eventualmente também com a igreja já falei isso. Nós podemos lembrar disso fazendo assim: Deus nos criou para um relacionamento de amor em 5 direções. Primeiro, nós devemos amar a Deus, primeiro. Segundo, devemos amar a nós mesmos. Terceiro, devemos amar ao próximo. Quarto, a gente faz assim, que é para lembrar de uma orelha, talvez de um coelho, devemos amar os seres criados. E o quinto, a gente faz assim para tentar lembrar das árvores, e a gente deve ter um relacionamento pacífico, amoroso, de comunhão com a natureza. E eu queria falar sobre esses relacionamentos. Hoje, pelo primeiro relacionamento que nós estamos falando, que é amar a Deus acima de tudo e de todos. Pela manhã falamos sobre esse. Tem um principal texto da Torá, que é o Pentateuco nosso, que são os registros da lei do povo judeu, do povo de Israel. O principal texto da Torá é chamado de Shema. Shema quer dizer escuta, ouve, é justamente a primeira palavra desse texto. Esse texto é uma declaração de fé do povo judeu, e ele traz também, na sua sequência, o maior mandamento. Estou falando do texto de Deuteronômio 6:4-6. Aliás, bendito se seus filhos não conhecem esse texto. Esse é o texto que deveria ser repetido pelo caminho, ensinado aos filhos quando comiam, quando se deitavam.
Se você não ensinou esse texto aos seus filhos, a sua tarefa até o próximo domingo é essa, com certeza. Repita com eles todos os dias, explique a respeito disso, do que é amar a Deus. Use o que nós estamos falando aqui, e separe isso em temas e converse com o seu filho durante a semana e ensine esta verdade ao seu filho. Como diz a palavra, inculque isto na mente dele. O texto diz o seguinte: ouça, Israel, ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Até aí. Eu queria fazer com que você entendesse nesta manhã, querido, que esse relacionamento que nós devemos ter com Deus e que o homem deveria ter e de fato tinha com Deus, o relacionamento de amor, ele está baseado nesta compreensão tardia de Israel, porque o registro de Deuteronômio é muito depois do tempo da criação, mas o princípio do amor está ali, o mandamento do amor está desde o começo. Nós fomos criados para isso. Viver para a glória de Deus é então amar a Deus obedecendo à sua vontade. Significa que cada ser criado precisa reconhecer, e segundo o texto, primeiro que existe um só Deus. Ouça, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Para eu amar a Deus e viver para a sua glória, eu tenho que reconhecer que só existe um. Se eu acho que existem muitos deuses, se eu acho que existem entidades que são semideuses, se eu acho que existem seres espirituais que são deuses que governam a vida do ser humano, então eu estou equivocado. Eu não posso viver um relacionamento de amor verdadeiro com Deus Criador, porque a realidade é que existe um só Deus, e eu preciso crer nisso para me relacionar de forma amorosa com Ele. Então eu preciso entender que existe um só Deus, eu preciso também aceitar a soberania de Deus na minha vida. O texto diz: ame o Senhor, o seu Deus. Eu preciso amar a Deus trazendo-o para ser, de fato, o meu Deus, o Senhor da minha vida. Eu preciso, então, aprender a amar o meu Criador, fazendo tudo aquilo que agrada a Ele, porque Ele é o meu Deus, Ele é o nosso Deus, mas pessoalmente Ele é o meu Deus, Ele é o Deus da minha vida. Eu preciso reconhecer então que existe um só Deus, e eu preciso entregar minha vida a Ele, para que Ele seja de fato o meu Deus. O homem estava nesse estado, ele só tinha Deus e Deus era o seu Criador. A sua compreensão era simples: existe um ser todo-poderoso que me criou, eu sou dele e ele está aqui vivendo esse relacionamento de amor comigo. Mas o texto então nos diz que nós devemos amar a Deus, que Israel deveria amar a Deus com todo o coração, de toda a alma e de todas as suas forças. E esses termos falam da completude do homem. A ideia principal é isso: o homem deve amar a Deus completamente, inteiramente, sem restrições. O homem em toda a sua existência deveria amar a Deus, deve amar a Deus. Mas eu queria falar de forma separada e ampliar um pouco a compreensão desses termos para aplicar a nossa vida, para que isso seja verdade em nós. Primeiro, então, o que é amar a Deus com todo o coração. Para os judeus, nós já falamos bastante isso recentemente, né? Sobre o que é, então, fazer com que Cristo fosse Senhor do nosso coração. Mas eu repito isto para que você entenda. Para os judeus, naquele contexto, então, o coração era considerado a sede da mente, do intelecto, a sede dos pensamentos, aonde a compreensão das coisas acontecem, aonde as emoções acontecem, os desejos
acontecem, as paixões, é o ambiente da inteligência, é onde a vontade se dá, é o centro da vida do ser humano. Isso significa então que amar a Deus com todo o coração é trazer a sua consciência, os seus sentimentos, as suas emoções para este afeto, e com este afeto então dirigir a Deus toda a sua admiração, compreendendo que Ele é o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, e que a vontade dEle deve ser feita no mundo, a partir de você, da sua vida, da sua história. Implica em amar a Deus, entendendo, tendo compreensão de quem Ele é, discernindo o que Ele quer e desejando então agradá-lo ao fazer a vontade dEle. Então é viver no dia a dia, fazendo as coisas que Deus espera que nós façamos. É entender que nós fomos criados e somos amados por Ele, que Ele nos ama de forma perfeita, e nós precisamos viver os dias tentando amá-lo. É entender as palavras que Ele falou no passado, que estão diante de nós no livro que registra a sua palavra, na Bíblia Sagrada. Nós precisamos discernir a sua lei, discernir aquilo que Ele deseja que a humanidade faça, e a gente precisa viver isso na nossa vida. O texto de Gênesis 3:8 diz: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus, repito, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Esse texto está no momento posterior que nós vamos ver, que é depois da queda. Mas aqui traz uma informação interessante sobre essa relação de amor com o Criador. Diz que Deus andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. O termo que é usado aqui traz uma compreensão de que isto era habitual, de que o homem tinha esse tipo de relacionamento, no final do dia conversar com Deus, andar com Deus, e talvez dizer para Deus a respeito da impressão que ele tem tido da criação, ou tirar dúvidas, e Deus poderia estar falando do seu afeto por ele, e talvez ele estivesse aprendendo a adorar a Deus. Amar a Deus de todo o coração tem a ver com aspirar e desejar estar próximo de Deus, estar ouvindo a voz de Deus, tem a ver com se deliciar, sentir prazer na presença de Deus, tem a ver com ouvir a voz de Deus e se alegrar em ouvir a voz do seu Pai, do seu Criador. Mas o texto diz também que nós devemos amar de todo o coração e de toda a nossa alma. E a alma tem relação com a fonte da vida, com a fonte da vitalidade nossa. A alma tem a ver com o nosso próprio ser, com a essência que nós somos. Nós somos almas viventes. Tem a ver com a totalidade do homem. Os três termos vão lidar com essa intenção de totalidade, mas eles parecem que chamam a atenção para alguns aspectos. Mas a alma tem a ver com a vida inteira envolvida no amor. Implica em empenhar sua alma no relacionamento, empenhar sua vida no amor. Quer dizer que é uma entrega completa, quer dizer que a sua vida, o valor dela está neste relacionamento de amor. Por isso que nós não podemos amar ninguém mais do que a Deus, ou amar ninguém mais do que amamos a Deus, é o que eu quero dizer. Nós podemos amar as pessoas e devemos amar, é o mandamento que nós vamos ver na sequência. Mas nós devemos amar a Deus acima de tudo, com a vida inteira. Amar com toda a alma, então, tem a ver com o que 1 João 5, 2 e 3 diz. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo aos seus mandamentos, porque nisto consiste o amor a Deus. Obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Quem ama a Deus com toda a alma,
sente leveza em obedecer, ao invés de pesar e de fardo em obedecer. Porque se eu quero o Senhor, e como nós cantamos, anseiamos pelo Senhor, nós desejamos o Senhor. Tem uma música que eu gosto de cantar, que é: eu te quero mais do que os 1000 tesouros, do que o ouro, do que tudo, do que a minha própria vida. Eu anseio por ti. Esse desejo que vem do profundo da alma, e aí tem tudo a ver com a nossa situação quando nós estamos abatidos, por exemplo. E o salmista, quando dialoga com a própria alma, consigo mesmo: porque estás abatida, ó minha alma. É este ser que sou eu, que precisa amar a Deus completamente, sem restrição. Amados, além de amar a Deus com todo o coração e com toda a alma, nós precisamos amar a Deus com todas as forças. Mas eu queria fazer o seguinte com você: eu queria parar esta reflexão agora. Simplesmente nós vamos dar continuidade à noite. E eu queria que você então, nesta manhã, pensasse sobre isso, considerasse isso. Será que você tem amado a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma? Será que seus sentimentos e seu conhecimento a respeito de Deus, a sua compreensão de Deus, tem levado você a viver um relacionamento de amor com Deus? Esta é a nossa maior lei, o maior mandamento. Nós devemos viver para amar a Deus. Minha oração é que nesta manhã, então, você possa refletir sobre isso e você possa entender que amar a Deus é o motivo da nossa existência. Então, para viver para a glória de Deus, eu devo amar a Deus com todo o coração, devo amar a Deus com toda a alma. Isto é viver para a glória de Deus. Nós vamos falar sobre amar a Deus com todas as forças à noite. Eu espero você, que Deus abençoe você, que a sua quentinha, que já deve estar chegando aí, se você encomendou, seja um tempo de almoço que esteja deliciosa, que seja um tempo de almoço especial. Essa quentinha você comprou para investir em Missões Rio, e eu sei que nós vendemos mais de 100 quentinhas, eu acho que foram 108, e isso é para a glória de Deus também. Então tenha um bom almoço, nos vemos à noite. Vou estar com a mesma roupa, porque simplesmente eu vou dar continuidade a esta palavra. Então que Deus abençoe você e a sua família, em nome de Jesus Cristo. Amém.